Senhor Deus, ó Pai, eu te peço por esse momento de encontro, ó Deus, para que ele seja um encontro onde a gente permita que tu estejas nele, para que a gente possa, nesse momento complicado, de angústia, de, de tanta percepção e presença próxima de uma doença que chega numa amplitude, de certa forma, inesperada para todo mundo. E a gente busca, ó Deus, nessa união, nesse encontro aqui, nessa reflexão que a gente vai fazer na Tua palavra, que a gente também encontre na Tua presença um momento de tranquilidade, um momento de esperança, um momento de reflexão sobre a vida, ó Deus. Eu particularmente agradeço aqui pela vida de todos que estão aqui reunidos, por esse pessoal bacana que eu estou conhecendo, pela oportunidade que tu me deste de, nesse momento também, ficar mais próximo, né, dessas pessoas. Então, eu te peço pelo nosso encontro aqui e já agradeço a tua bênção, ó Deus. Amém. 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 Então, estou ouvindo. Estamos ouvindo. Andréia. Estudo Bíblico 2, Acalmando a Tempestade. Naquele mesmo dia, quando a noite chegou, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão para trás, eles o levaram no barco, exatamente como ele estava. Outros barcos estavam com ele. Surgiu uma grande tempestade de vento e as ondas bateram no barco, de modo que o barco já estava sendo inundado. Mas Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram e disseram-lhe: Mestre, você não se importa que estejamos perecendo? Ele acordou e repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, fique quieto. Então o vento cessou e houve grande bonança. Ele lhe disse: Por que vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé? E eles ficaram cheios de grande temor, disseram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Paz, fique quieto. Nestes tempos, pode parecer que surgiu uma tempestade com as ondas batendo cada vez mais em todo o nosso mundo. Lembremos-nos da tempestade na história do Evangelho, quando Jesus e os seus discípulos estavam no mar da Galileia. Marcos 4, 35 a 41. O que é a tempestade que estamos vivendo em tempos da Covid-19? Não é apenas o vírus em si, é também o sofrimento daqueles que estão doentes ou solitários, daqueles que têm medo, daqueles que não sabem como ganharão o seu sustento ou de onde virá a sua próxima refeição. É a perda das nossas reuniões de culto, é a intensa pressão sobre os serviços de saúde, sobre a economia, sobre toda a nossa vida cotidiana. No entanto, Jesus prometeu que está sempre conosco. Voltamos-nos a Ele em oração enquanto enfrentamos a tempestade. E Ele chamou-nos para sermos o corpo de Cristo no nosso mundo de hoje. Hoje, Jesus está trabalhando através do seu corpo para acalmar a tempestade da Covid-19, através das nossas palavras e orações. Bom, o texto que foi lido, né, Marcos, capítulo 4, versículo de 30 e 31, foi lido esse texto, a Bíblia na linguagem de hoje, e temos perguntas para discussão, né, perguntas extremamente relevantes. Não é um marco histórico, não é algo que aconteceu há décadas,
é o que estamos vivenciando hoje, que um dia entrará na história, né, das pandemias, né? A história que a gente olha para trás e uma das últimas, né, a gripe espanhola, um dia aquelas pessoas estavam lá, né? E hoje, diante da Covid-19, estamos nós. E nós aqui temos 8 perguntas. Então, para quem chegou depois, no início ficou acordado para a gente observar o tempo, né? A gente não passar de 5 minutos para cada resposta em cada questão. Então, eu deixo aqui para cada um vá respondendo. E a primeira pergunta, né, em cima do texto que nós lemos, da meditação sobre esse texto, é: de que trata este texto? Então, quem pode responder? De que trata esse texto? Bora, gente. Vamos lá. Um de cada vez, né? Sem tumulto. Eu penso que esse texto, ele, assim, ele começa a falar de medo, né? A primeira impressão que tem, na verdade, assim, ele tem aquela parte inicial, né, da travessia e tal, mas fala do medo, né, antes de tudo, porque, assim, no final a gente tem uma percepção ali nesse texto que foi lido, a questão da confiança, né, em Jesus, assim, mas a gente, para confiar, a gente precisa estar com muito medo, né, de alguma coisa que precedeu isso, e assim, você não pode desmerecer o medo lá que os apóstolos estavam vivendo, né? Quando eu vi esse texto na minha infância, adolescência na igreja, eu ficava pensando assim, poxa, Deus, Jesus, meio irritado assim, porque ele sabe que é Deus, estava lá dormindo, né? E aí os caras acordam ele e ficam com medo, ele diz, mas claro que vai ter medo, né? É uma tempestade e o texto passa essa questão da confiança, né? Eu acho que tem esses dois principais pontos aí, medo e confiança. Eu confesso que na minha adolescência, Erlon, eu ficava com inveja do sono de Jesus. Eu que tenho insônia crônica, sempre tive inveja de Jesus, porque dorme meio dessa... Então, vamos para a segunda. O detalhe do medo que não era qualquer medo, porque a maioria dos apóstolos tinham muita experiência com o ambiente marítimo, né, de barcos e tudo mais. Então não foi uma tempestadezinha, não foi uma gripezinha, não, foi um negócio pesado. Foi uma grande tempestade, né? Uma grande tempestade. Exatamente. Excelente observação do reverendo Cláudio, do Erlon. Alguém mais quer falar? A gente passa para a segunda. O interessante desse texto é que me chama a atenção a provocação de você ter quietude e ter paz dentro das nossas tempestades interiores. Não é? Como o Cláudio falou aí, né? Como o Cláudio falou, eram homens que estavam acostumados com o mar, mas foi uma situação que entraram em desespero. Vamos morrer. Em muitas horas nós estamos assim, dentro de nós, uma inquietude, está um mar revolto dentro da gente, e nós temos que nos recorrer a Jesus para que haja quietude dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, até para poder passar paz para o outro. Diante das respostas, né, de Márcio, do reverendo Cláudio, do Erlon,
já fica respondendo a segunda, né? Porque a segunda pergunta: por que os discípulos acordam Jesus? De que eles têm medo? Então, concordam que o que foi falado já responde, ou alguém quer falar sobre essa segunda pergunta? Eu acredito que o medo que eles tiveram ali era o medo iminente da morte. Né? Mesmo estando com o Senhor da vida, os milagres que acompanhavam Jesus, eles acompanhavam junto com ele, mas a morte, o pensamento da morte travava a mente deles. A gente pode ver em outros textos, fora esse que nós estamos vendo aqui, quando Jesus, um exemplo, é preso, né, que é julgado, que os discípulos correm com medo. Né? E até Pedro, que estava ali com o Senhor até a morte, teve medo de ser preso, de ser morto, e negou ele 3 vezes. Então, muitas vezes, o medo nos trava. Eu fico pensando nesses mesmos termos. O medo é natural, né? A gente sentir medo. Mas quando o medo se torna alguma coisa que nos paralisa ou que se torna desespero, é aí que está o maior problema, me parece, né? Porque aí a gente se perde, a gente não consegue lembrar, inclusive, das nossas próprias potencialidades, que no caso deles eram nadadores, né? Eram pescadores, era gente que entendia do mar. E na hora do desespero, na hora desse medo pavoroso, eles não conseguiam reagir diante disso, né? E aí bate o desespero. Eu acho que é uma consequência desse medo que não é o medo convencional, o medo natural. Porque me parece que o medo natural, ele pode até nos motivar, ou pelo menos ele nos coloca numa situação de reflexão, né, diante de uma determinada situação, né? Porque quem não tem medo de nada comete loucuras, né? Eu mesmo sou muito medroso com várias coisas, né? E receoso, né? Na verdade, o medo, nesse sentido, ele é positivo, me parece, né? Em alguns aspectos. O medo pode ser útil para a gente não fazer bobagem na vida, né? Só que esse medo que eles tiveram é um medo preocupante, né? Um medo que está relacionado a justamente o que Jesus diz, né? Atribuindo a eles a falta de fé nessa relação com esse medo. É um medo pavoroso, desesperador, é um medo paralisante, é um medo que leva a um pânico no final, né? É isso. Essa questão do medo, quantas passagens bíblicas não temas. É porque é muito comum do ser humano isso mesmo, e Deus sabe disso, né? A terceira pergunta, eu só quero fazer um adendo, porque eu vi uma história que foi um episódio de Chaves, que eu fiquei muito surpresa, né? Chaves ensinando, né? Que terceiro, quais são os medos das pessoas sobre o que está acontecendo nesses tempos de Covid-19? Um psicólogo, ele mostrou a cena de Chaves, né, naquela escolinha, e o professor Girafales mostrava mostrava um escorpião dentro de um vidro. E ele dizia que esse veneno desse escorpião, podia matar uma pessoa. E Kiko quis levar o vidro para casa, né, com um escorpião. E ele deixou porque isso significaria que o professor Girafales iria ver a mãe do Chaves. Então, ele permitiu que Kiko levasse, né, o escorpião, né, dentro de um vidro. E o que foi que aconteceu? Depois Kiko se depara com a prima dele, que estava brincando com um pote vazio, né? Com um pote vazio, com uma tampa e vazio. Enquanto ela brincava, terminaram trocando o pote e Kiko ficou com o pote vazio. Voltando, quando a mãe de Kiko viu
o escorpião dentro de um vidro, ela estava com vários alfinetes. E ela termina desmaiando e esses alfinetes se espalham. Aí o que acontece? Kiko leva um pote de vidro vazio, só que depois, como os vidros eram idênticos, ele achou que tivesse aberto, mesmo sabendo que ele não abriu o vidro. Mas ele achou que tivesse aberto o vidro e começou a espalhar, né, ali no lugarejo, que o escorpião estava solto. Isso causou um alvoroço tão grande que as pessoas começaram a sentir picadas. Só que as picadas não eram do escorpião. O escorpião continuava preso. Era dos alfinetes. Gente, isso foi assim uma lição assim tão grande assim. Isso mostra o quê? Que a gente precisa ter esse medo que não paralisa, porque o medo ele é importante até para preservar a nossa vida e a vida dos outros, porque a gente não sabe como o corpo reage, né? A gente precisa da nossa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, não deixar, como Delcides bem falou, que esse medo nos trave, né? De forma que a gente não possa ajudar ou então se locomover, né? Porque está acontecendo isso também, no sentido de eu não tenho mais o que fazer e entrar, muitas vezes, em um desespero, né? E começar a sentir até mesmo os sintomas, né? Que, no caso, seria o alfinete, não seria a Covid, né? Então, mas aí eu passo aí para vocês, né, novamente, quais são os medos das pessoas, né? O que está acontecendo? O que é que vocês têm a dizer em rápidas palavras, né, para a gente não se alongar? Esse terceiro. Pode falar. Muito interessante. Eu me lembrei do testemunho de uma reverenda, de uma ministra leiga em São Paulo, nossa igreja, a Edil, que é enfermeira e psicóloga. Ela está trabalhando num hospital de referência em São Paulo para tratamento do Covid. E a Edil dizia que todos os dias, antes de trabalhar, ela precisava orar a Deus para que o seu medo não se transforme em pânico. Eu acho que essa tem sido a luta de todas e de todos nós, especialmente quem está na linha de frente, como ela, o nosso Pedro, aí, o nosso Demétrios, Lucas Demétrios, da Missão Maria Madalena. E eu também desejo compartilhar com vocês que quando a gente consegue administrar esse medo, e esse medo não entra em pânico, a gente acaba entrando no movimento de querer compreender a situação. Quando a minha tia, de 84 anos, me liga em pânico, dizendo que o seu filho estava sendo entubado naquele momento, eu entrei na vibração dela, no pânico dela. Mas aí eu respirei, tomei consciência, me comprometi a estar em oração, e daí eu saí desse estágio de pânico e comecei a procurar interlocutores que me ajudassem a compreender as etapas da doença para eu poder pastorear a minha família, especialmente a minha tia. E à medida em que eles me pastoreavam com as informações, o Pedro foi extremamente generoso, o Lucas também, e outros amigos médicos. A cada dia que eu recebi um boletim, já vai fazer um mês essa semana que o Sérgio está internado, a cada boletim que a esposa dele me encaminhava, eu encaminhava para todos esses médicos da minha rede de conhecimento. Depois eu ia fazendo uma coxa de retalhos da opinião deles, formava minha opinião, fazia pastoral dela em Natal, da minha prima em Lincoln, na Inglaterra, e da esposa dele, no Rio de Janeiro. Então, eu percebi, mais uma vez, que a ciência é a paz que vem da ciência mesmo.
Quando a gente consegue administrar esse medo, ele não se transforma em pânico, e a gente começa a compreender as etapas da doença, no caso específico do medo em relação ao Covid, a gente vai ficando paciente, de fato, esperando a recuperação devagar e sempre, sem ansiedade, sem desespero, sabe? E eu queria compartilhar isso. Falando de medos, né, além desse medo da própria, de ficar doente, né, nós temos vivenciado muitos outros medos, né? Tem uma situação instável politicamente, que dá medo, né, de certa forma. Você tem, com essa instabilidade política, uma má administração da questão dos recursos, e aí a possibilidade de escassez de recursos, de desemprego, né? A faculdade onde eu trabalho, já estou vendo já pelo menos 4 pessoas de serviços gerais demitidas, fora outras pessoas, né? Hoje nós fomos entregar a cesta básica para uma família aqui, a partir daquele projeto da igreja, né? E aí, quando a gente vai entregar, geralmente não é uma pessoa só, não é só uma família, né? Tem mais, desdobra, né? Então, de certa forma, por mais que a gente fique com raiva desses movimentos de tentar voltar, e achar absurdo esse movimento de tentar voltar à economia, mas você vê o giro da economia, que você sabe por A mais B, está muito claro que isso aumenta a contaminação, mas você vê o desespero das pessoas de não ter para onde recorrer, né, dos empregos e tudo mais. Então, são muitos medos nesse momento. Medo do luto, medo da morte, muita coisa, tá? Né? A gente tem medo de não poder mais sair do isolamento, mas a gente tem medo de sair do isolamento para ir para o mercado. A gente é um negócio complicado, né? Estamos cercados de medos. Alguém mais? A gente passa para a quarta. As pessoas, assim, estão com tanto medo que hoje já no trabalho, no posto, eu dou um espirro, o pessoal vira assim, com cada lapa de olho, eu disse, calma, gente, é o início de um resfriado, não é Covid, não. Porque as pessoas estão assustadas, acham que é tosse, que é espirro, acham que está contaminado. Só faltava você dizer que depois que voltou da China, da viagem à China, nunca mais tinha ficado bem, né? Aí já era carreira grande. Acho que isso é uma reação automática também, porque eu estava na janela aqui no terceiro andar com a Nina, para ela receber vento, que ela anda muito estressada, e a uns 500 metros passou um mototaxista e deu um espirro na madrugada. A minha reação foi fechar a janela imediatamente. Não, esses dias eu estava no mercado e precisei entrar numa fila de caixa rápido, então era meio apertado o corredor, assim, aquela fila passada, tudo direitinho, todo mundo cumprindo direitinho a distância. Só que no mercado ainda estava, agora não, está mais rigoroso, mas ainda estava indo, tipo assim, uma família, marido, mulher, mais 3 crianças, tudo dentro do mercado, né? Um avô e uma avó com 2 crianças, esse tipo de coisa, estava bem tumultuado nesse sentido. E aí uma desses senhores, assim, um senhor e a senhora que estava com a criança, eles bem distraídos com o uso da máscara, aquele negócio que você vai ficando tenso, né? Que você vai vendo a coisa como está errada, e daqui a pouco a criança dá um espirro, daquele espirro que quem tem filho pequeno sabe como é que faz, né? Que sai tudo. Eu quase que entrei na parede, né? Quando eu vi aquela cena, me vi encostando na parede para sair de perto daquela situação, coisa que no passado você nem se ligava tanto, coisa e tal, mas pelo amor de Deus. E, quer dizer, é muita tensão nesse sentido, né? Hoje pela manhã eu tive que ir a vários lugares, você faz as coisas mais rápido, fica mais preocupado. Então, acho que estamos vivendo numa sociedade do medo. Eu acho que é a questão da readaptação, né? Como o reverendo e como Erlon estavam conversando, né, no início,
a questão de muitas modificações, né? A gente vai ter que adotar. Então, toda adaptação, ela é muito difícil, né? E não é à toa que as pessoas que saem para fazer cursos fora e tudo, até mesmo fora do país, recebem, né, aquele impacto, assim, cultural, né, muito, assim, grande, às vezes alguns entram até em depressão, né, por um choque cultural, e eu acho que a gente também está vivendo essa questão, assim, da adaptação, que, na verdade, sempre vai ser correto. Hoje eu não vejo mais a possibilidade nenhuma de entrar em casa com sapato, com o mesmo sapato que você andou. Eu acho isso hoje tão absurdo. Pensando assim, meu Deus, como é que eu ia para hospital e não botava máscara? Como é que pode? Gente, você está num consultório e o médico que já atendeu vários pacientes, te atendendo, e ele próprio sem máscara, né? Então, tudo isso, assim, apesar de tudo, é uma questão de adaptação também. É uma questão de agora a gente, né, parar e ver realmente como eram os nossos antigos costumes, né? Eu achava que fazia o básico, assim, eu achava isso, mas que nada, né? Ter que lavar a caixa, até mesmo tive que jogar fora a caixa de aveia, porque eu já tinha passado tanta água e sabão que a caixa já estava acabada, não tinha mais o que aproveitar da caixa. Então, enfim, vamos passar aqui para a quarta questão, que é qual é a tempestade que estamos vivendo em tempos da Covid, né? Que a questão não é só a Covid, né? O que está realmente, essa tempestade que vocês também falaram, né? Sobre, alguém quer falar sobre essa questão? Especificamente, qual é a tempestade que estamos vivendo? Essas Como perguntas, Erlon. André e demais irmãos e irmãs, acho que são perguntas que vão desencadeando, vão fazendo a gente falar, né? Assim, e vão fazendo a gente falar, às vezes dá a impressão que estamos respondendo a mesma grande pergunta, é isso mesmo, é muito boa, até ia falar antes e parei para dar uma lidinha no que vem depois, e disse, não, vou deixar para falar depois, porque a gente continua a conversa, e é muito interessante que o material faça um aspeamento em tempestade, né? Porque os textos bíblicos, eles têm uma verdade que é muito maior do que a verdade jornalística, né? É uma verdade de uma mensagem para a existência da gente. E se a gente se apega muito ao fato objetivo que está se dando ali, a gente fica igual os discípulos, né? Que depois que a coisa toda acontece, fica assim, mas quem é este? Que até o vento, né? Uma coisa que a gente falava, eu acho que foi Rafael no domingo, estava lembrando que a gente tem essa muito disseminada entre nós no Brasil, essa fé mais infantil, né? Que precisa de anjos, demônios, sinais celestiais e coisas muito assim sobre e extranaturais para a gente poder acreditar e se dedicar à esperança que está envolvida na mensagem do Evangelho. E esses mesmos discípulos que vão ter toda a experiência depois de ver Cristo sendo crucificado, alguns deles vão negar, alguns deles vão... Assim, eles não estavam entendendo o Cristo aí, e continuaram sem entender Cristo nessa experiência, né? Mas tempestade aspiada aí tem a ver com isso. Eu achei muito legal quando Lilian fala como é, Lilian? Ciência, paz, Então, que vem... a ciência é a junção de duas palavras gregas, né? A paz que vem da experiência, da ciência das coisas. Eu acho que Ciência. tem um pouco Oi? disso. Oi? Eu achei muito interessante, porque eu acho que é um pouco isso que está dado também aí nesse texto para a gente, porque
Estava lendo os comentários, não tive tempo de hoje, a gente está trabalhando intensamente, né, nessa maluquice de trabalho remoto, é uma coisa... E aí começou o nosso dia aqui, a nossa celebração, e eu fui lendo as coisas e fui vendo que eles estavam num lago, né, o Lago Tiberíades, que tinha essa experiência de tempestades que tinha a ver com os ventos do mar Mediterrâneo, em alguns momentos do ano. Tá? E os discípulos estavam com Jesus, eles tinham vários barcos ali, né? E nem todos que estavam ali, embora fossem pessoas experientes com o barco, embarcação, tinham experiência com essa região, né? Tanto que eles vão descendo e depois tem as experiências com Gadara, né, com os gadarenos que estariam possuídos por demônios e tal, e eles fazem também um tipo de interpretação dessa tempestade como se fosse algo de ordem sobrenatural, né? Acho que alguma entidade demoníaca, alguma coisa assim, né? Que tem a ver com a cosmovisão deles e tudo. E Jesus parece que não leva muito a sério, né? Porque ninguém sabe muito bem o que Jesus fez da infância dele até os 30 anos, né? Quando começa o evangelho. Mas me parece que ele deu uma boa caminhada ali pela região dele para conhecer bem as coisas. Bastante. Era muito, ele tinha muita paciência, ele tinha muita essa centração de quem tem conhecimento mais profundo das coisas, né? E eu acho que é um pouco nisso, né? E aí você falando da importância que teve a ciência médica para apaziguar o teu coração, para apaziguar né, a família. E uma coisa que eu acho muito bonita no cristianismo vivido ao estilo, né, ao modo anglicano, é que ele não pede suicídio intelectual, né, de quem se converte, de quem... A gente não está esperando, né? Assim, a gente não acha que a pandemia é um castigo sobrenatural de uma divindade ruim, que o povo está aí, né? Como Mas tem muita gente achando isso. Apostando nisso. Não é por aí que a gente vai. E a gente entende que claro, é algo de pecado, sim, um pecado que está na biotecnologia, o pecado que está no desastre ecológico que nós estamos fazendo quando a gente não respeita a criação divina, né, não vive integrado com ela. Né? Esse é o pecado que está produzindo, né, essa situação. E a saída dela vai também nesse caminho, né? E a palavra de Deus já nos deu as diretrizes para onde caminhar, como caminhar. E a gente precisa fazer a nossa parte de cuidado consigo, com a família, com os outros. E essa paciência, essa paz que vem da ciência, né, da experiência, eu acho que assim, a gente como igreja de Cristo, como agentes do anúncio do evangelho, da boa notícia de salvação para o mundo, a gente precisa muito ser capaz de anunciar isso no nosso modo de viver. Eu vejo o Ivaldo aqui e me lembro dos nossos encontros franciscanos, né? Prega o evangelho. Se for preciso usar palavras, usa. Mas assim, eu creio está sendo muito interessante o papel da nossa Câmara de Bispos, né, com as notas quase que semanais, se posicionando, né? O papel do CONIC também, de estar se posicionando, de como que as igrejas devem lidar com a situação. Enquanto você tem algumas autoridades do país forçando as pessoas a voltarem para o trabalho, provocando isso, né? Porque não tem nenhum respeito pela vida das classes trabalhadoras, eles querem que o pobre se exploda mesmo, né? Porque aí morre logo muita gente, encurta o período de contaminação e morre aí, mas não vai morrer a família deles, não vai morrer a classe social deles, né? Vai morrer a gente, né? E a gente vê isso claramente, isso diabólico, né, que é nisso. E é contra esse diabólico que Jesus está dizendo, né? Está falando, espera aí que, né, a verdade do universo, a verdade cósmica vai te dizer para você se aquietar. Eu acho que está sendo muito bonita a posição profética que os bispos católicos estão tomando, que os bispos anglicanos estão tomando, que algumas igrejas estão tomando, de dizer, se aquietem, né, para algumas autoridades.
se aquietam, vocês estão errados querendo aproveitar o período que a gente está vivendo para aprofundar a morte e a contaminação e a exploração das pessoas pobres, né? Eu acho que é isso que deve nos tirar o medo, né? Não é uma coisa assim fantasiosa de que a gente não é passível de contaminação, de que a coisa não é tão grave assim. É muito grave, a gente é passível de contaminação, mas também a gente precisa ser anúncio da esperança, né? É preciso ensinar para as pessoas o que não têm condição de saber como usar uma máscara, como usar. E, ao mesmo tempo, é preciso denunciar um Estado que não tem sistema único de saúde forte e robusto para ter leito para todo mundo, para ter alimentação para todo mundo, que não tem sistema único de assistência social funcionando bem, que está fragilizado para dar segurança social para as pessoas. Então, eu acho que um pouco isso também que nos dá o medo, e as palavras de Jesus para a tempestade, que é uma tempestade, né, entre aspas, é muito forte, né? Assim, faça silêncio, cale-se, né? É quase que parece que Jesus está conhecido. Eu não sei se Jesus não estava falando para o nosso presidente, né? Silêncio, cala-te, né? Cala a boca, Bolsonaro, né? É um pouco isso que a gente tem que dizer como gente de Jesus, né? Que está aprendendo com Jesus a anunciar a paz, né? Porque é inaceitável que a gente tenha, no meio de uma tempestade, que não é uma tempestade, é uma coisa natural, né? Um desequilíbrio natural em função da ação equivocada, assim como era natural os ventos fortes em Tiberíades, no lago, naquele período do ano, em função dos ventos do mar Mediterrâneo, né? Então, é uma questão da gente dizer, cale-se, né? Para com isso, né? Vamos fazer o que tem que ser feito, né? Eu, assim, esse é um texto que me mexe muito, né? Me tocou muito, assim, ouvir Jesus dizendo isso e dizer, ele está dizendo isso para um bocado de gente, né? Inclusive para alguns de nós também, né? Assim, se acalma o coração, porque é isso, né? É assim que as coisas são, e a gente tem que lidar com a vida como ela é, chorando na hora de chorar, que tem que chorar, né? Sorrindo na hora que é para sorrir, e sofrendo na hora que é para sofrer, né? Basta a cada dia o seu próprio mal e há tempo para tudo, né? É bem importante essa palavra, né, que todos estão trazendo, né? Acho que todo mundo aqui está sendo muito edificado. Começa a gente, né, Erlon? Essa questão assim da nossa responsabilidade. Eu pretendo depois estudar mais, que é um tema que já era do meu interesse já há algum tempo, aliás, bastante não, mas há algum tempo, que é sobre a ecologia humana, e pretendo estudar também um pouco sobre o ecossocialismo, que também é um tema que está, de qualquer forma, dentro, né, a partir de nós, né, uma responsabilidade, uma readaptação assim incrível, né, nos nossos mínimos gestos, nas nossas atitudes, na nossa consciência, a questão da consciência de consumo e tudo, então abrange uma série de fatores aí. E a quinta questão é, Jesus prometeu que está sempre conosco. Qual é o nosso apelo a Jesus neste momento? Verendivaldo ainda não falou. Pois é, eu estou assim pensando desde aquela pergunta do medo, né? Eu lembrei de uma historinha que a gente contava lá em casa, do homem que tinha medo, que tinha um medo de cobra, né? Aí aconteceu que a lagartixa e a cobra disseram, a lagartixa disse, eu vou morder ele, eu vou morder, né, picar, e a cobra vai aparecer, e a lagartixa vai se esconder. Meu Deus. A lagartixa mordeu o homem, mas quem apareceu foi a cobra. O homem desmaiou, caiu de medo. Para vocês verem, uma história engraçada, né? Para vocês verem como é o medo que faz, né? O medo que faz.
Pois é, o medo que temos hoje, eu estava pensando, eu levo comida para as pessoas, mas eu também questiono aqui no município as autoridades, o gestor, a Câmara Municipal, o CDL. Eu faço essas questões, porque eu acho que é necessário o alimento, sim, mas é necessário a gente questionar a atitude desse pessoal. É uma questão, é esse medo, é essa tempestade que eu tenho medo, a tempestade de um governo perverso, né? O governo está aí, o governo, o Bolsonaro, né? Não só ele, mas também tanta gente aí, né, que compõe, que forma esse governo. Essa é uma tempestade, né? Essa é uma destruição. E aí a gente tem de começar a questionar essas pessoas. Porque creio e sabemos que vai passar mesmo, né? Essa tempestade, esse vírus, coronavírus, vai passar. Vai deixar muitas sequelas, né? Não vai ser fácil. Esse governo perverso também vai passar. Assim como a tempestade vai passar. A coragem que temos diante de Jesus, que é a quinta pergunta, que promete estar conosco, é a coragem, é a gente, quanto cristão, que acreditamos no ressuscitado, é ter essa coragem mesmo para enfrentar, né? Enfrentar nas denúncias, enfrentar no enfrentamento, movimentando a sociedade, levando a sociedade a pensar como está funcionando o sistema de saúde do meu município, né? Tudo isso que eu estou falando é à luz do Evangelho, né? Porque sou cristão. Levar essa esperança também para as pessoas. Não é uma esperança vazia, alienada, mas uma esperança comprometida com a vida daqueles que estão lá no hospital, daqueles que estão cuidando e de toda a cidade, né? Essa certeza que eu tenho e essa coragem que Jesus Cristo me motiva através de tua palavra, de seu evangelho, para me enfrentar tudo isso. Essa é a grande força, a grande disposição, a grande coragem que nós, como cristãos batizados, temos de ter, de enfrentar a cada dia, a cada instante, esses desafios que são esse medo, né? Tudo isso, né? Mas motivado por Jesus Cristo, por sua palavra, a gente vai longe no questionamento às autoridades, né? Porque são responsáveis, os gestores são responsáveis. A gente está vivendo um tempo de campanha municipal, e eles têm, aqui na minha realidade, os gestores, né, têm certo receio de colocar tomar posições impopulares por conta da eleição municipal, mas a gente questiona isso também. Eu acho que isso é muito sério, né? Aqui na minha cidade, agora no dia 19 de maio, está completando 71 anos de emancipação política, né? E eu vejo a cidade mais preocupada com isso, né, que é interessante, mas também pouca preocupação com a vida das pessoas. E também faço parte aqui de um Instituto Histórico Geográfico Cultural, que agora, no dia 17, a gente está fazendo um trabalho para mostrar a responsabilidade que tem o município com a vida das pessoas. É interessante lembrar a história do município, mas é mais interessante preservar e cuidar da vida das pessoas. E isso, em ter esse discurso um pouco politizado, na verdade, porque política para mim é vida, política para mim é evangelho,
Política, para mim, é me comprometer com a vida do outro. Política com P maiúsculo, para mim, é evangelho puro, né? A gente coloca o dedo na ferida, né? Enquanto isso, a gente fica triste porque, e eu faço essa crítica às demais denominações religiosas aqui, que não vê essas coisas, né? Se fecham, né? E nós, comunidade anglicana aqui, temos sido referência nesse questionamento, nesse discurso. Às vezes amado por uns e odiado por outros, mas muito feliz porque estamos no caminho certo, no caminho de Jesus. Eu gostaria só de comentar que, assim, a segunda parte da quinta pergunta é qual é o nosso apelo a Jesus neste momento, né? A gente tem recebido todo um apoio, um suporte aí, em função de uma atividade que já começa a acontecer nessa semana, é o atendimento pastoral às pessoas a partir do site da rádio e da Igreja Anglicana, né? Aconselhamento pastoral e também atendimento por especialidades. E a gente está ouvindo algumas palestras, o próprio programa Voz Anglicana tem a participação do Alfredo Barbeta, falando sobre estresse, falando sobre luto, essa semana está bastante interessante, e a gente precisa ter muito essa paciência, como o Lilian relatou aí, e isso não é fácil. Uma vez ou outra, eu estou colocando muitos reverendos todo o país afora, porque eu estou pedindo para eles participarem da rádio, né, mandando reflexão, coisa e tal. Vez por outra, eu estou encontrando um que está ansioso, que está estressado, que está angustiado. Então, quer dizer, e é importante a gente reconhecer isso, ver isso, porque, diferente de outras igrejas, a gente não se vê como super-homem, né? Aqui não tem nenhum super-homem, nenhuma Mulher Maravilha, né? Somos pessoas, né? E as pessoas estão vivendo essas tempestades de maneira muito, de cada um a seu jeito, né? Às vezes bem, às vezes mal. Estava vindo dormindo bem, acordando cedo, agora eu inventei de acordar 3h30 da manhã. Todo dia eu estou acordando 3h30 da manhã. É um negócio sério. Aí, essa hora, eu estou para mais um bagaço da laranja chupada já, né? Mas aí, são coisas que você vai acontecendo, né? E aí é necessário a gente, pelo menos eu tenho pedido muito a Deus, que a gente consiga, nesse processo, se reconstruir hábitos, reconstruir a forma de lidar com as coisas e tudo mais, né? Essa própria dinâmica da vida que precisa ser reconstruída, repensada, e que esteja com cada um também nesse sentido, para que a gente possa passar essa coisa com tranquilidade e as pessoas possam aprender também, enfim, possamos ser canais de esperança. Lília, quer falar? É só uma recomendação, que a gente também não fique com toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo por limpeza. E aí eu queria dar uma dica para vocês de um filme muito interessante chamado Tok Tok, na Netflix. Netflix, vale a pena. Para a gente se divertir um pouco, é importante. É bom para a imunidade, porque ele mostra assim, a realidade de pessoas que adquiriram toque de uma forma muito engraçada, sabe? É Tok Tok. Camila viu, Camila assistiu. Antes de ir para a sexta pergunta, André, eu tenho uma historinha também no final sobre lago e tempestade, né? Na verdade, sobre rio e tempestade, mas aí depois eu vou combinar com o Rafael e a gente fala no final da historinha. Viu? Uma história engraçada. Vamos aqui para a sexta, né? Jesus nos chamou para sermos o corpo de Cristo. Hoje, Jesus trabalha através do seu povo, através de nossas palavras e ações. Como Jesus, precisamos acordar. O que devemos dizer e fazer para superar os medos e acalmar a tempestade em tempos de Covid-19? Maravilha. Lembrando que Camila ainda não falou, porque aqui é na pração. Camila,
Tinha Rafael. Tem Tânia também, aqui Rafael, Tânia não falaram. A Tânia saiu, ela perdeu a conexão. Camila, quer dizer alguma coisa, Camila? Alguém? Hoje ainda não. Ela só recomendou que assistíssemos ao filme, né? Ah, verdade. Sim, é bom. Ótimo filme. Eu também recomendo. Eu acho que a gente precisa trabalhar como instrumentos de conscientização, né? Trabalhar com as pessoas, orientando. Nesse sentido, eu tenho achado muito interessante, o Erlon falou uma coisa a respeito do como tem agido as outras igrejas, às vezes, né? E ontem, o programa de ontem, depois que vocês puderem ouvir lá no portal do YouTube, muito interessante a reflexão do ministro pastoral Rafael Vilaça, que ele faz uma comparação da parábola do bom samaritano com a Covid, né? Está muito interessante, muito atual, muito boa. E a gente tem percebido que temos conseguido dar um recado, acalmar as pessoas a respeito da participação do Barbeta sobre estresse, sobre a questão também dessas reflexões, cada dia sempre muito pertinentes, muito ligadas a essa situação. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa favorecer para que chegue até as pessoas, né? Muito desse material que está sendo produzido pela Igreja Anglicana está ficando gravado, as pessoas têm acesso. Hoje, depois eu posso divulgar novamente, eu acho que já foi divulgado, acho que Lília divulgou, mas tem um psicólogo lá da nossa Diocese Ocidental, no Rio Grande do Sul, Joel Franz, ele fala sobre luto, e ele tem todo um estudo sobre luto, porque é uma situação que a gente já com certeza conhece alguém de alguma família, ou então da nossa própria família que já faleceu, e são situações bastante difíceis, né, porque as pessoas não têm como fazer esse processo do luto completo, né, que é ali velar o corpo e se despedir, né, então isso é sempre muito complicado. E todos os sentimentos que isso provocam, né, então acho que nesse sentido eu estou muito contente de ver a igreja atuando e trabalhando em várias frentes, né? Até atendimentos de especialidades. Você tem endócrino, você tem dentista, você tem psicólogo, você tem um monte de gente atendendo lá naquele canal, que as pessoas podem, mesmo estando em casa, entrar em contato, e a igreja está prestando um serviço muito bonito nesse sentido, né? Então, acho que esse é um caminho que a gente pode trilhar, além do que a gente já tem feito nas nossas comunidades por aí afora. Hoje, essa semana, a gente está fazendo uma distribuição de cestas básicas por toda a diocese. A essa altura, a gente já está em mais de 113 bolsas, cesta básica, que vão ser distribuídas. Várias comunidades da diocese em todo o Nordeste, né? Algumas que entraram em contato. O Mão Solidária, que tem atuado aí, as iniciativas que o Ivaldo tem feito com a Casa da Paz, Lagedo, enfim, é tudo um pouco disso que a gente pode ajudar, tanto em informação, em ajuda, em apoio psicológico, em pastoral, tudo isso é muito importante nesse momento. Às vezes ligar, entrar em contato com as pessoas. A gente, essa semana, foi tão engraçado, tinha uma senhorinha que a gente gosta muito dela, ela foi de Belém, da Catedral. Eu era deão da Catedral na Amazônia, né, em Belém. Assim, essa senhora sempre, tudo que a gente coloca na comunidade, ela vai lá e curte, coisa e tal. E aí eu dei um olá para ela no Facebook, mas de imediato ela ligou para a gente e passou quase uma hora conversando com a gente. Ela estava precisando conversar. É aquela situação da pessoa de mais de 60 anos e não tem mais ninguém, só tem alguém que está indo lá para fazer as compras para ela, mas ninguém da família está se aproximando, porque até para evitar o risco, né? Essas pessoas estão ficando muito sós, e nem sempre tem a habilidade. Aqui na nossa comunidade a gente tem a Fátima, tem a Vilani, são pessoas que não estão podendo, não estão conseguindo participar dos encontros.
É sempre muito bom a gente lembrar dessas pessoas, falar com elas, puxar conversa, entrar em contato, tudo isso é muito importante nesse momento. Pois é, essa experiência do reverendo Cláudio, aqui em Lajedo eu fiz assim uma rede de pessoas, e para manter contato, perguntar o que é que está precisando, tem alguma coisa para comprar, eu vou no mercado, vou na farmácia, e assim é muito bom essa experiência, porque eles depois dizem, olha, que maravilha, não tenho nenhum parente por perto, só em você dizer que vem aqui, que vai passar aqui, qualquer coisa a gente pode falar com você, isso já é uma alegria, uma coisa maravilhosa, né? Pois é, eu fiquei também pensando aqui no acordar, né? No acordar da minha vida, né? No acordar da vida da minha comunidade aqui em Lajedo, no acordar na igreja, né? Quanto diocese, quanto comunidade, né? Muitas coisas na vida que a gente precisa estar acordando sempre, acordando desse sono, né? Dessa maneira perpétua de dormir, diante de uma realidade, diante de uma situação. E, às vezes, é tão chato numa sociedade que a gente tão individualista, né? E a gente propõe uma mudança e a gente vê acontecendo essa mudança, né? Quando cada um se propõe a fazer algo pelo outro, pelo irmão. Isso é Jesus Cristo, isso é o Evangelho. Isso é a força do amor de Deus na gente. E fico muito feliz ouvindo o depoimento, né? E esse estudo está sendo demais, né? Esse estudo, a gente celebra, e a celebração enche nossa alma, as celebrações que temos, e esse estudo vem completar, né? E a gente vem ver o que está acontecendo, vem ver de uma situação que o mundo está passando, né? Em uma cidade pequena, em uma cidade maior, em uma região, está com esse mesmo sentimento, né? Quanto é bom, quanto é maravilhoso ter fé, né? Quanto é gostoso, quanto enriquece a gente ter essa fé e nos faz feliz. Uma fé de pé no chão, uma fé rigorosa, mas uma fé acordada. A gente está acordado para a realidade de nosso país, de nossa cidade, de nossa região. Como é bom, como é maravilhoso estar com Jesus para enfrentar toda a tempestade que vem, mesmo ele estando dormindo. Mas ele sabe o momento certo de agir, o momento certo de repreender, o momento certo de acalmar. E ele tem acalmado nossos corações. Também nesse sentido da história das palavras, né? Corde é de cardia, né? Do grego, coração. Então, acordar também tem relação com essa ideia de agir com o coração. E a palavra misericórdia também é uma palavra irmã, que dá a ideia de Deus colocando o seu coração na nossa miséria. E aí eu queria aproveitar para resgatar os anjos e os demônios da fé infantil que foi mencionada pelo Erlon. Eu vou assumir aqui meus ares betelinos para dizer que eu não abro mão dos anjos de jeito nenhum. Eu dou muito trabalho a eles. E como é que eu acredito nesses anjos? Justamente essas pessoas que agem com o coração, né? Porque o sistema diz que a gente deve acumular riquezas, que a gente deve ser individualista, essa coisa toda que a razão do sistema diz, não é? E aí o cristianismo vem com suas loucuras pedindo para a gente agir com o coração. E eu lembro do texto de Efésios que diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Não é contra as pessoas, mas com os principados e potestades e os espíritos da maldade. Então, a gente olha para esse que está no poder, a gente vê
o diabo encarnado, né? A gente olha para as pessoas que estão na linha de frente, dançando com a paciente curada, como Pedro fez, é a personificação de um anjo. Aquela dança do Pedro com a paciente foi um símbolo de esperança, porque foi justo na semana que minha tia e minha prima estavam desencantadas, desesperadas, achando que o Sérgio não ia sobreviver, porque ele tinha sofrido uma parada. Então, eu disse, olha, o médico que está conversando comigo é este que dançou com a paciente, vocês não podem vê-lo, ele está paramentado, mas ele é autoridade, ele saiu no Fantástico. Então, como elas são assim bem globais, eu senti que o Espírito moveu toda essa situação para que a gente pudesse mediar essa pastoral, né? Eu me lembrei que, inspirados por vinho e pelo Espírito Santo, a gente conversava na mesa do Erlon, no dia 25 de janeiro, quando o Pedro falou das críticas que ele sofria na equipe médica, na equipe de trabalho, por ele ser um médico afetuoso, por ele se deixar afetar pelas pessoas, por ele demonstrar também interesse pela pessoa, né? Não somente pela ficha, número tal que estava ali em atendimento. E a gente elogiou muito esse jeito de trabalhar como um jeito cristão. De repente, esse jeito ganhou as mídias, e eu acredito muito no exemplo que arrasta. Eu acredito que muita gente foi mobilizada por aquele exemplo do Pedro. E é tão interessante como Deus atua, e aí eu acredito que ele dá ordem aos anjos a nosso respeito para que nos guardem, como diz o Salmo 23. Ou é o 91, eu confundo os dois. Um desses dois. Darei ordem aos anjos para que te guarde. Então, o Pedro também estava precisando de pastoral naquele período, e foi uma via de mão dupla. Ele me pastoreava com a ciência e eu pastoreava ele com o discurso da fé, né? Então, isso é coisa muito especial, extraordinária. É a ação do Espírito, é Deus realmente criando uma atmosfera diferente, sabe? Tem certas coisas assim dessa fé infantil que eu não sei se é bem infantil, se a gente precisa abrir mão dela, às vezes a gente precisa se agarrar, depende muito também da nossa fase, né, do nosso estágio emocional. Não me tirem o céu, nem me tirem os anjos, pelo amor de Deus. Mas uma coisa é acreditar em anjos e saber que a ciência, né, não é demônio, né? A ciência está aí para ajudar, né? Sim. Dessas pessoas, né, treslocadas, não porque acreditam em anjos e tudo, porque eu também eu tenho muitas experiências, né? Então eu não posso fechar os olhos a elas, as experiências que eu tive, e inclusive de livramento mesmo, assim, falando mesmo, aquele livramento assim que, enfim, mas é aquela coisa translocada que acho que se coloca por trás do discurso, né? Eles jogam os anjos na frente e começam a cometer loucuras, né? E arrastar pessoas, né? Que bom que existe lucidez, né, nas pessoas, e eu sempre digo, gente, ciência e fé não se contrapõem, se contrapõem, até porque nunca fui aliás, de uns anos para cá, como eu disse a vocês, enquanto eu estava fora, né, fora de instituição, eu nunca fui tão crente na minha vida. Eu aprendi a ser crente, porque eu já não tinha mais nada que me agarrar, não fosse só Jesus e o Evangelho. Então, eu aprendi a não questionar a existência de Deus. Eu hoje digo, realmente, Deus não existe, porque Ele é.
Porque para Moisés ele disse, o eu sou te enviou. Eu sou. Ele não disse eu existo. Eu sou. Então, o eu sou, Deus ele é. Por que eu vou ficar conversando e dialogando, falar de tratado de Tordesilhas para dizer que Deus existe, não existe, colocando, porque a premissa da ciência, pela premissa da ciência, é comprovar. Como eu posso provar algo? Deus é muito maior do que a ciência. Mas a ciência está ao nosso serviço, sim. Nós precisamos realmente dar o devido valor à ciência, aos cientistas e cobrar, né, desses infelizes governantes que eles, a gente sabe que são manipulados, né, por um sistema cruel, que é o mercado que manda, né? E essa lógica do mercado é uma lógica completamente desvencilhada da humanidade, porque eles querem agradar os banqueiros, os grandes empresários, e as pessoas ainda precisam ter essa consciência de classe, né? Porque o pequeno e o médio empresário, a gente está gritando, mas em defesa deles também, porque eles se acham ricos, eles não são ricos. Caramba, você não é rico, o banco não vai te ajudar, não. Se você quebrar, quebrou, velho. Então, isso que a gente não pode, falando ou não o nome de Jesus, porque o nome de Jesus ficou atrelado a muitas confusões, mas quando a gente faz aquilo que está no Evangelho, você está pregando Jesus. Essa é a mensagem de Jesus. E muito me alegro, assim, lá no meu perfil do Instagram, tem Anglicanos Petrolina. Felizmente, Erlon teve a sabedoria de colocar um X em vez do O. E, de repente, como eu sou uma das administradoras da página Leia Mulheres, eu vi que uma delas, o Leia Mulheres, simplesmente começou a seguir Anglicanos Petrolina. E, poxa, que coisa boa, né? Por quê? Porque vê um evangelho racional, né? É aquela fé que anda junto com a razão, e isso é muito importante, né? Então, eu me sinto assim muito feliz e muito à vontade, né, de falar de política, porque, né, Reverendo Ivaldo, quem é que diz sou apolítico? Quem é apolítico? A sua atitude, a maneira de você viver, vai dizer de que lado você está. Então, não tem como você ser apolítico. Tem sim como você ser crítico. Quanto mais você estuda, né, e estudar história é muito importante. A minha cunhada, ontem, ela faz nutrição, aí ela disse, cunhada, porque eu gosto muito de biologia, é minha área, assim, eu me sinto em casa. Agora, quando vem questão de história, eu odeio, deu vontade de dizer, por isso que tu é bolsominion, é por isso. Aí eu peguei, assim, com muito amor, com muito carinho, expliquei como a gente precisa, é obrigação nossa de estudar história, porque se existe o presente hoje, é porque tem uma história lá atrás, a gente precisa. Então, estudar sobre o mandonismo, sobre o patrimonialismo, a gente precisa, é uma estrutura que tem na nossa política, que se a gente não tiver, se não houver realmente uma reforma política no país, é muito difícil, gente. Quando a gente estuda o coronelismo, bico de pena, por exemplo, que já é desde o Império, então, assim, é uma corrupção que está desde os primórdios, aí na história aí do país, e a gente precisa estar atento, né? Somos de esquerda, nós precisamos a gente cobrar realmente uma postura, porque eu acho que foi um dos fundadores do PT, eu não lembro agora quem foi, ele disse, a esquerda, quando começa a contar dinheiro, deixa de ser esquerda. Isso é muito, isso realmente para a gente dar uma sacudida. De que lado a gente está? Né? Então, assim,
o evangelho está do lado do trabalhador, mas não porque Jesus fosse petista, né, como as pessoas querem dizer, ou comunista. Agora, é saber a linha. De que linha Jesus está? Jesus sempre esteve do lado dos pobres. E ele soube chegar, por exemplo, a Zaqueu. Quando ele disse, Zaqueu, hoje vou repousar na tua casa. Hoje eu vou à tua casa. Então, quer dizer, com um publicano, né? Com aquele cobrador de imposto, daquele que realmente era um perdido, rico perdido, e ele disse, ó, Senhor, vou a quem eu tenho fraudado e tudo, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, quer dizer, Jesus, ele disse uma simples palavra, ele nem apontou, né? E ele vai dizer, hoje chegou a salvação, né? Então, assim, essa luz que Jesus, ele deixa, né, para que a gente siga e nunca, né, se calar diante das injustiças, né? E aqui, no sétimo, né, a sétima questão é, o que devemos fazer para sermos o corpo de Cristo no nosso mundo atual? Andréa, uma sugestão é que às 7 e às 8 a gente pode mesclar. Faça uma Então, né? E fazer a respeito das duas. Elas são interligadas, né? A oitava é onde estão as boas novas, a esperança do Evangelho. Então, a gente fica com uma questão, né? O que devemos fazer para sermos o corpo de Cristo no nosso mundo atual e onde estão, né, as boas novas, a esperança do Evangelho. Então, são perguntas que são interligadas. Acho que a Tânia quer falar. Fala, Tânia. Tem uma ebulição de coisas, né? Eu dei uma caída aqui porque meu celular descarregou, por isso que eu saí e voltei. Estava me situando aqui, mas o Cláudio me ajudou e agora vocês também. Então, sim, eu vou tentar ser breve, né, nos 5 minutos. Para quem fala muito isso é complicado, mas eu vou fazer. Então, eu vou pegar um fio condutor, né, desde a questão do medo, né, e das tempestades, ou seja, tudo, quando a gente pensa a tempestade como aquilo que causa uma ebulição, ou que causa, que desinstala, né, que desestabiliza, que coloca tudo de perna para o ar. Então, a perspectiva do medo, que produz o perigo, né, que diz que a gente produz uma sensação de insegurança por vários elementos. Essa tempestade de hoje, por exemplo, com a Covid, é mesclado de uma série de coisas, né? A gente sempre acredita que tem o controle das coisas, a gente não tem controle de nada, né? A ideia de que a gente está isolado e distanciado, né? E às vezes a gente não fica acreditando porque é algo que a gente não vê, então parece que a gente não vê o vírus e a gente não acredita que ele existe. Por incrível que pareça, tem pessoas que agem, né, por não acreditar que ele existe, ou então porque a morte está tão longe das pessoas que também não toca, porque parece que a gente só sente aquilo que fura o umbigo. E aí, essa busca, né, dessa possibilidade, por que a gente fica na procura, né, quando que enxerga Deus no barco, né? Reconhecer que ele está lá e, mesmo assim, bulir nele, porque, olha, faz alguma coisa. É porque nessa ebulição dessa tempestade que a gente está vivendo, diante do medo, do perigo, da sensação de insegurança, de um sistema de saúde que é falido, e que a gente parece que agora a gente acordou do sono da bela adormecida e se deu conta, quando na verdade ele sempre existiu. Então, em que lugar a gente está, sabe? Em que ponto a gente está? E aí, me lembra muito que a professora Elisa Possebon, quando ela fala da emoção sobre o medo, ela diz que é a gente olhar através do problema. E aí eu venho nessa resposta aqui, ou pelo menos na tentativa, né, o que devemos fazer para sermos hoje, né? E aí eu vou me valer do Freire, né,
quando ele traz para a gente que nós precisamos ser a esperança, do verbo esperançar, né? Nós precisamos ser a luta contra a omissão e a conivência, porque tem gente que diz, eu não vou fazer nada porque eu não tomo partido nenhum. Pô, já tomou partido, né? Porque quando você diz que não vai tomar partido nenhum, já tomou partido. Pode não ser um partido político, mas já tomou um lado. Então, quando você diz que não vai fazer nada e a neutralidade não existe, então você é omisso ou conivente. E, na verdade, quando a gente se localiza, quem eu posso ser nesse momento, né? E eu sou a esperança do verbo esperançar, e eu sou essa esperança numa perspectiva amorosa, fraterna. Eu estava lendo aqui algumas partes que eu pego, e eu estava me vendo com o 2 Pedro, né, acho que é de 5 a 7, e quando ele fala, inclusive, do conhecimento da ciência, porque eu ando estudando essas coisas, viu, reverendo, que é para poder ficar mais situada. Então, nos colocarmos como essa perspectiva da esperança, do verbo esperançar, dessa atitude amorosa, mas é a atitude amorosa na perspectiva de ser uma atitude política, aquela que se pergunta, amar gente, significa que eu estou defendendo que projeto de sociedade ou que eu estou lutando contra qual? E aí eu sempre me filio, preciso me filiar àquele que estão nas pontas das subalternidades, das pontas das invisibilidades, né? Porque aí eu me remeto à fala do Erlon, quando ele diz que quanto mais morre gente, dependendo de qual o grupo que morre, né? O que nos resta? E estando no lugar onde eu estou, como eu luto com isso? E as boas novas seria, dentro da esperança, né, do verbo esperançar, a gente também ir quebrando, né, e perfurando essa camisa de força, ou seja, olhando além do problema. Tem uma autora que eu tenho me apaixonado muito por ela, que é Carrilho, que estuda uma portuguesa chamada Maria de Lourdes Pintacilgo, que ela fala sobre a teoria das brechas, né? O que são essas fendas que são fecundas para a gente ver coisas e germinar. Então, superar ou tentar perfurar essa camisa de força dessas atitudes inoperantes e improdutivas, que não permitem, como se o outro precisasse de uma permissão para existir sem gente. Então, né, eu venho nessa ebulição. E aí, como tem esse... Eu não lembro agora de qual foi precisamente a Bíblia que eu peguei, porque como eu tive mudanças na minha casa e a minha Bíblia foi junto, estou esperando ela voltar. Então, eu peguei, né, de um certo ponto e diz assim, e vós também pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Então, ou nós urgentemente nos deslocamos desse lugar do conforto, né, para ser capaz de ter empatia nas lutas sociais, e que nesse momento são as pessoas que estão mais fragilizadas diante desse medo, desse perigo, e ser essa esperança, ser essa possibilidade, ser aquele que vai levantar do barco e vai fazer alguma coisa, né? Então, eu penso e sinto que é isso que se espera, né? Que nós sejamos, sendo hoje, né, pessoas que ligadas à fé, a um sagrado, e a uma igreja que nos desafia a cada dia a mudar mudando, né? Que a gente vá percebendo até onde nós temos a responsabilidade e a amorosidade de ser essa esperança, né? Para que a gente acredite que isso vai passar, né? Isso vai passar, e quando isso tudo passar, né, que seres humanos nós seremos. É mais ou menos essa ebulição que deu na minha cabeça. Eu acho que ela arrematou tudo. Realmente é ebulição, né? Só o filme, A Lília disse que concordou comigo aqui. A Tânia arrematou tudo, a gente só tem agora, só nos resta ver o filme Toque Toque para dar umas risadas e dormir.
Gostei dessa conclusão. Porque Lília está tomando conta da cachorrinha. A cachorrinha que está bagunçando aqui, ela está botando ela para tomar um vento ali, senão não deixa a gente fazer nada. Muito amor por essa pentecostal, viu? Muito amor. Alguém quer fechar aqui essa discussão? Só queria lembrar que hoje é 13 de maio, né? Essa data é muito importante para a gente, né? Para essa libertação que precisa acontecer, né? Eu penso assim. Só lembrando. Boa lembrança. Boa lembrança. Eu devolvo agora para Delcides. Agora o Erlon faz a nossa oração de finalização, de intercessão. Sim, eu vou fazer uma oração livre aqui, espontânea, e abrir também um espaço para uma oração espontânea, porque o meu computador, que estava desde o início aqui, me pregando peça, resolveu cair total, e enfim, tá uma loucura. Eu me levantei aqui, fui organizar, e enfim, vou vir para o celular e estou concluindo o encontro com vocês, assim. Então, eu queria deixar aberto esse momento para que, se nós temos algum pedido de oração, enfim, lembrando de alguém, já lembramos da data importante que é hoje, essa libertação que está por acontecer ainda dos ex-escravizados, né, no país. E alguém mais tem alguma... A gente queria agradecer pelo Sérgio, que está se recuperando, né? Já saiu não está mais entubado, precisou fazer uma traqueostomia, mas começando a reagir, né? Aos pouquinhos. Respirou sem aparelho por 6 horas. E hoje, a vitória de hoje foi que ficou respirando sem a ajuda de aparelho por 6 horas. Então, é um processo que eles vão fazer lento, ainda se prevê mais 2 semanas de internação, né? Então, mas a gente está dando graças a Deus, porque é uma situação bastante difícil. Agradecer ao Senhor Deus pelo estudo de hoje, né? O estudo de hoje, cada momento desse é uma maravilha, né? O estudo de hoje, ele veio completo mesmo. Aliás, o outro também veio, mas cada um vai superando o outro, cada um melhor do que o outro. Que Deus abençoe todas as nossas comunidades, cada um, cada uma, todas as nossas experiências, todas as nossas criatividades. Que Deus derrame sua graça, sua bênção. Amém. Em todos nós. Amém. Alguém mais? Se não, vamos orar a Deus, que é nosso Pai e nossa Mãe, né? Que Ele nos dê paz, nos ensine a lidar com o medo, né? Que a vida nos apresenta, que nosso desconhecimento, né, nos apresenta, que a gente aprenda com Ele a mandar a tempestade fazer silêncio e calar a boca, né? Que seja forte esse espírito em nós, né? E que a gente possa ser anjos e anjas, né, Lilian? Vamos pedir aqui, né, diante de nosso Deus, Pai e Mãe, que a gente possa ser anjos e anjas dele, no apoio às pessoas que precisam da gente e da gente também, né? Nós conosco mesmo, com nossos filhos, nossas companheiras e companheiros, né, filhos e filhas, enfim, com aqueles que estão próximos da gente e com a gente mesmo, né? Com o nosso corpo, com a nossa saúde também, porque esse é um momento que requer muita sabedoria de nós todos. Tomara que a gente esteja pronto para isso. Esse é o que nós pedimos ao Senhor nesse momento. Amém. Amém.